Angaturama, cujo nome significa nobre em tupi, foi uma espécie de dinossauro terópode que viveu durante o período Cretáceo Inferior, há cerca de 110 milhões de anos atrás, na Chapada do Araripe, Ceará. Foi descrito cientificamente em 1996 pelos paleontólogos Kellner e Campos. O material fóssil do Angaturama consiste apenas na parte frontal da maxila, com apenas 19 centímetros e incompleta, no caso quebrada e separada do crânio. Sua origem é a Chapada do Araripe, provavelmente a porção sul do estado do Ceará, pertencente ao membro Romualdo da Formação Santana. Adquirido provavelmente por meio do comércio ilegal, o nódulo de calcário do Angaturama, que foi achado na Formação Romualdo, na Bacia do Araripe, foi doado à Universidade de São Paulo, algo que não passou despercebido pelo pesquisador Murilo Rodolfo de Lima, que em 1991 alertou ao paleontólogo Alexander Kellner da existência do material. Após análise do fóssil e comparação com outros estudos, além de dicas de outros pesquisadores, em 1996, Kellner e o paleontólogo Diógenes Campos descreveram e batizaram o Angaturama, o quarto dinossauro brasileiro e o primeiro para a Formação Santana até então. Contudo, toda a história que envolve o Angaturama está intimamente ligada a outro dinossauro, o Irritator. Interessante observar que, meses antes da divulgação oficial do Angaturama, outro dinossauro brasileiro, o Irritator, também foi descrito, mas por pesquisadores estrangeiros. Dessa forma, o Irritator é que seria o quarto dinossauro do Brasil a ser descrito e também o primeiro para a Formação Santana. A questão principal está no fato do Irritator também ser um espinosaurídeo e também ambos sejam a mesma espécie, embora alguns paleontólogos discordam dessa hipótese. Hoje já conhecemos 60% do esqueleto dessa espécie. Seu nome científico, Angaturama limae, é em homenagem ao falecido paleontólogo Murilo Rodolfo de Lima. O Angaturama era um predador de médio porte, com 6 metros de comprimento, 2,5 metros de altura e com peso de 500 quilos. Ele possui o focinho longo e achatado na lateral, com braços e pernas longos e fortes, e com narinas na região média da cabeça, como nas aves. O que o diferencia é a pequena crista na ponta do focinho longo, com 75 centímetros. Seus dentes são semelhantes a dos crocodilos modernos e por causa disso ele se alimenta de peixe e possui uma pequena vela nas costas recobertas de uma fina pele, e a sua função ainda está sendo debatida por pesquisadores. Podia ser usada pelo réptil tanto para fins de acasalamento ou para manter a temperatura do seu corpo. Um achado surpreendente, entretanto, revelou que ele também se alimentava de outros animais. Um dente do dinossauro estava junto com fósseis de pterossauro. Ele era membro do grupo dos espinosaurídeos. Esse grupo habitou o norte da África e da América do Sul. Para descobrir a sua aparência física, os cientistas usaram como referência fósseis de espinosaurídeos como o espinossauro, o Baryonyx, e também usaram fósseis de espinosaurídeos encontrados na Chapada do Araripe, que permitiram aos paleontólogos tentarem reconstruir uma imagem
mais fiel da aparência física do Angaturama. Acredita-se que o Angaturama era um dinossauro semiaquático como o espinossauro. De início, é importante observar que na época em que se descreveram o Baryonyx, também se noticiou a presença de restos fossilizados de peixes e escamas no estômago do predador. Outro ponto está no fato do Angaturama ter vivido numa região muito próxima à recém-nascida costa do Oceano Atlântico, que ainda era um mar raso com inúmeras lagoas se formando à medida que o continente se afastava. Também existe o fato de que na região da Chapada do Araripe, local de descoberta do Angaturama, era muito rica em diferentes espécies de peixes pré-históricos. Mas a grande descoberta que permitiu catalogar esse espinossaurídeo como semiaquático ocorreu graças a um estudo de uma tíbia incompleta, descoberta no membro Romualdo, estado brasileiro do Ceará. Após uma tomografia computadorizada, paleontólogos brasileiros e também estrangeiros descobriram que não só se trata de um fóssil de espinossaurídeo, como também de que ele era muito denso, algo incomum para dinossauros predadores que haviam evoluído para terem ossos mais leves. Em tese, pode-se afirmar que os ossos dos espinossauros foram engrossando novamente, um fato observado atualmente em mamíferos costeiros e que tem a função de facilitar o nado. De modo geral, o Angaturama já era um animal familiarizado com ambientes aquáticos, nadando com facilidade sem a necessidade de estar apenas à margem de lagos, rios e mares. Isso indica que ele era um predador que estava bem mais adaptado àquele ecossistema e que seus parentes próximos também estariam. Em 2005, os pesquisadores Elaine Batista Machado e Alexander Kellner fizeram um estudo validando o Angaturama, observando que o mesmo seria um réptil diferente do Irritator. No ano de 2007, um estudo identificou diferenças no tamanho dos dois animais, sendo o Angaturama maior que o Irritator. Já em maio de 2009, uma réplica do Angaturama foi montada no Museu Nacional no Rio de Janeiro, baseando-se em novas descobertas na Chapada do Araripe, na qual se recuperou o correspondente a 60% do esqueleto do Angaturama. Entre os elementos dos membros inferiores, vértebras sacrais e caudais, ainda assim, boa parte do meio acadêmico desconsidera a espécie Angaturama e valida o Irritator, sendo que o debate se concentra mais entre paleontólogos brasileiros.